Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Vamos dar continuidade, de onde paramos. Primeiro, a carta dos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Nós falamos no último vídeo que Jesus é a cabeça do corpo, é a cabeça da igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Ele é o primeiro, Então, ele era o primogênito que foi entregue para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Então, até então, nunca havia tido ressurreição. Jesus foi o primeiro, dando e abrindo a porta para todos aqueles que crerem nele, também se tornam filhos, herdeiros e ressuscitarão no último dia. Que maravilha, né? Por isso que Jesus diz, eu sou a porta, porque ele nos dá acesso à presença de Deus. Bom, vamos começar a partir do versículo 20, e eu peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com mais pessoas, e claro, começamos orando. Meu Deus, te dou graças por mais uma vez poder meditar na tua palavra e aprender e tirar daqui tudo que é preciso para que possamos viver neste mundo. Senhor, abençoe essa pessoa que está acompanhando comigo essa meditação, que as necessidades que ela tem sejam atendidas. O Senhor, para ti, não existe nada difícil. Por isso, meu Pai, que o Senhor opere as tuas maravilhas na vida dessa pessoa e abençoe a nossa meditação de hoje. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, não temos nada, não podemos fazer nada, não temos nada para oferecer a Deus em troca de uma reconciliação. Porque nada que nós temos ou possuímos tem valor para Deus. Diferente do Filho de Deus, porque ele derramou o seu sangue, o sangue de um puro, de um inocente, para nos perdoar. Então, Jesus, ele é a reconciliação. Ele é o motivo da reconciliação. Nós podemos nos voltar para Deus através do Senhor Jesus. No 21, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Olha que interessante, Ele fala que no outro tempo nós éramos estranhos. Quer dizer, o pecado nos torna estranhos para Deus, Deus, quando olha para nós e não vê Jesus em nós, então ele enxerga o nosso pecado, nos vê como inimigos, literalmente, porque o pecado é a desobediência. Então, ele não nos trata como filhos, mas como criatura. Mas ele nos ama, mesmo assim. Por isso que ele deu o próprio Filho. Então, quando o Senhor Jesus me resgata, eu aceito o seu sacrifício na cruz, então ele me lava. Eu morro para esse mundo, eu morro para a minha velha criatura. E uma vez que isso acontece, a minha velha criatura, ela é sepultada, então eu renasço de Deus. E uma vez que eu sou renascido de Deus, Deus olha para mim, quem ele enxerga primeiro? O Filho, o Senhor Jesus, que me lavou, que me purificou e me reconciliou com Deus. Então, esse é o processo natural de cada cristão, o que deve acontecer naturalmente com cada cristão. 22. O corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, aqui está que eu acabei de falar. Então, uma vez que eu fui lavado pelo sangue do Senhor Jesus, eu sou apresentado a Deus santo, irrepreensível, quer dizer, sem erros, e inculpáveis, quer dizer, eu já não carrego em mim o peso da culpa do pecado. O comentário que vai do 20 ao 22 diz assim: reconciliação. Desde a queda do homem no jardim do Éden, o ser humano se viu afastado da presença do Criador, que sempre procurou uma maneira de trazê-lo de volta a si. O sacrifício do Senhor Jesus foi o único meio encontrado por Deus para reconciliar a humanidade consigo. Portanto,
todo aquele que crê no Filho de Deus tem o privilégio de se aproximar do Altíssimo sem nenhum peso ou condenação, pois no Senhor Jesus encontra perdão para os seus pecados, libertação espiritual e salvação para a sua alma. No entanto, há aqueles que rejeitam essa oferta de reconciliação e preferem ficar longe do Senhor. O convite divino se estende a todos, mas Deus não obriga ninguém a aceitar. Ele nos deu livre-árbitro, ou seja, poder de decisão, e por isso não impõe nada a ninguém. Deus deu a lei, mas mesmo assim sabendo que não seríamos capazes de obedecer à lei. Então, basta você descumprir uma parte da lei para que todo o restante é posto em jogo. Então, o ser humano ele dependia, do sacrifício de animais para alcançar parte do perdão, mas ele não conseguia cobrir todos os meus pecados, diferente do Senhor Jesus. Por isso que o sacrifício de animais foi abolido, uma vez que o sacrifício do Senhor Jesus é completo. 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, o Senhor Jesus lançou um fundamento, que é ele é a pedra fundamental desse evangelho. Então, nós temos que estar firmes, fundamentados nessa rocha, em Jesus, no seu sacrifício. Então, se eu faço isso, eu permaneço na fé até a volta do Senhor Jesus. 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O comentário diz assim: no que padeço por vós. Paulo se alegrava por participar das aflições de Jesus, pois sabia que o seu sofrimento não era em vão. Isto é, ele reconhecia que por meio da renúncia da própria vida, conseguiria ganhar os perdidos para Deus. O apóstolo recebeu a missão de pregar o evangelho aos gentios e o fazia com devoção e alegria. De igual modo, Deus conta conosco para que venhamos falar da salvação a outras pessoas, ainda que sejamos perseguidos por isso. Mas não podemos nos intimidar nem ter vergonha de anunciar a palavra de Deus. Pelo contrário, o mundo tem que ver, perceber e conhecer Jesus por meio dos seus servos, porque essa é a maior missão da igreja. O discípulo do Senhor Jesus tem prazer em fazer essa obra. Ele não fala, não, isso é uma tarefa especial para os obreiros, para os pastores, para quem está mais envolvido com a obra. Não, para todos os cristãos. Lembre-se sempre de uma coisa: diante do Senhor Jesus não existe a separação de bispo, pastor, apóstolo, diácono. Não existe isso. Existe o servo. Ou você é servo ou você não é servo. Ou você serve a Deus ou não. Então, diante do Pai, diante de Deus, nós não temos uma nomenclatura, mas Ele nos vê quem somos, se somos servos ou não servos. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O comentário diz assim: o mistério oculto, o grande mistério de Deus foi revelado na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Ou seja, o Filho de Deus, Altíssimo, era o próprio segredo guardado pelo Pai. Ao se manifestar a este mundo, ele tornou possível a salvação, tanto aos judeus quanto aos gentios, por intermédio do seu sacrifício na cruz. Isso significa que Deus esperou o momento certo para revelar à humanidade aquele que carregaria as suas iniquidades e pagaria com o seu precioso sangue o preço do seu resgate. É claro que a salvação depende de cada um, porque mesmo que ela seja oferecida a todos gratuitamente e indistintamente, somente os que creem no Senhor Jesus a alcançam.
Quando você se esvazia, né, das suas vontades, do que você é, dos títulos, posições, então Cristo passa a viver dentro de você através do Espírito Santo. Então, você passa a viver por Ele e Ele, através de você, se manifesta esse mundo. 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O comentário do 29, para isso também trabalho. Paulo se esforçava ao máximo e dava tudo de si em prol do evangelho, a ponto de chegar à exaustão. Para ele, nada era mais importante do que gastar a sua vida em favor da sublime missão que lhe foi confiada. De igual modo, o servo do Altíssimo não pensa em si mesmo, pois está comprometido com a sua obra e com a responsabilidade de ganhar almas. Muitas vezes, por não aproveitar os prazeres que este mundo oferece, o servo é mal interpretado, mas ele sabe que o seu maior tesouro está preparado na eternidade. Enquanto isso, se empenha com todas as forças para fazer a vontade do seu Senhor. Enquanto nossa maior vontade for esta, fazer a vontade de Deus, nós não vamos ter tempo para pensar em nós mesmos. Nós vamos só agradá-lo. Colossenses capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, Laodiceia é uma das igrejas que aparece lá em Apocalipse, que vamos ler mais tarde. Então, ele fala o quanto que ele tem orado pela igreja, né, por aquelas pessoas. No 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Comentário do 1 ao 3. Com grande combate, por causa do evangelho do Senhor Jesus, Paulo enfrentava todo tipo de luta, dificuldades e conflitos, tanto os internos quanto externos, como ele mesmo relatou. O apóstolo estava engajado em uma guerra espiritual muito intensa, não apenas para se manter firme na fé, mas também para fortalecer as igrejas. Paulo quis que os cristãos de Colossos soubessem do seu grande esforço e do seu intenso trabalho por eles, não para que lhe recompensassem ou o elogiassem, mas para que valorizassem a salvação e guardassem os ensinamentos recebidos da palavra de Deus. Essa é a luta dos verdadeiros servos do Altíssimo, que por amor ao Evangelho deixam de viver para si mesmo, para se entregarem ao sacrifício diário em favor daqueles que lhe foram confiados pelo Espírito Santo. Por isso, lhes é exigido muito trabalho, renúncia, dedicação e, sobretudo, uma vida em comunhão com Deus, para que estejam em condições espirituais de ajudar as pessoas. É muito interessante, né? Esse versículo 3 também ele diz assim, escondidos todos os tesouros, né? Normalmente tesouro para as pessoas é o ouro, a prata, o bronze, né? O dinheiro, né? O material, né? As conquistas que a pessoa tem. Mas tesouros para Deus é a sabedoria, é o conhecimento que vem através da palavra de Deus, né? Eu não estou dizendo que você pode conhecer toda a história, por exemplo. Eu já vi muitas pessoas brilhantes, inteligentíssimas, né? Para determinadas áreas em que ela estudou, se dedicou, mas quando ela lê a Bíblia não entende nada. É como se o livro estivesse totalmente oculto para ele. Então, Deus revela essa palavra aqui para aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer essa palavra. Então, essa é a diferença. Sabedoria e conhecimento é o tesouro que Deus nos dá por meio da palavra dele. Eu já vi pessoas simples que não têm estudo, mas elas têm uma sabedoria divina. 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O comentário diz assim, ninguém vos engane, os falsos mestres que estavam infiltrados na igreja de Colossos se declaravam possuidores de uma sabedoria extraordinária, reservada somente para alguns.
No entanto, Paulo esclarece que a verdadeira sabedoria está em Jesus e que toda a verdade necessária para a salvação se encontra somente nele. Diante disso, não adianta buscar outros caminhos ou alternativas, pois o único que pode salvar e que nos é suficiente é o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. À medida que se aproxima o fim dos tempos, mais enganadores disfarçados de servos de Deus surgem entre os verdadeiros cristãos. É preciso orar e vigiar o tempo todo, sempre observando os seus frutos, pois é assim que eles serão identificados. Por isso que aquele que ele dedica tempo, né, parte do seu tempo para poder meditar na palavra de Deus, que é exatamente isso, é você parar, você analisar, você pensar, você analisar bem os verbos. Essa pessoa não vai ser enganada por teologias ou teólogos ou pessoas que vêm com ideias fora da palavra de Deus. Então, tudo nós temos que encaixar na palavra de Deus, né? O fulano está falando isso, por exemplo, eu estou aqui falando, mas o que eu estou falando, se se encaixa a palavra de Deus, né? Se isso está de acordo com o que está escrito, então pode fazer que vai dar certo. Mas se eu estou expressando uma opinião minha, um pensamento meu, algo meu, mas que não se encaixa com a palavra de Deus, então joga fora, porque não vale a pena, é meu pensamento humano. Então, aqueles que meditam na palavra de Deus têm a direção de Deus. No 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e firmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graças. O comentário aí, andai nele. Isso significa ter as mesmas atitudes que o Senhor Jesus teve. Isto é, a nossa conduta diária, as nossas ações e o nosso comportamento devem espelhar o Salvador. Afinal, não podemos dizer que somos dele se vivemos de um modo diferente ao que ele ensina em sua palavra. Se estamos com ele, devemos andar como ele andou, seguindo o seu exemplo em tudo, seja na maneira de falar, seja na forma de pensar, seja no modo de agir. Só assim podemos exalar o bom perfume do nosso Salvador em todos os lugares. Olha essa palavra, né? Enraizados e edificados, né? Então, a palavra, né, no original, né, a origem dessa palavra enraizado é radical. Então, por vezes nós também temos que ser radicais na nossa vida com determinadas situações que Deus vem pedindo, que precisamos nos afastar, deixar de fazer, e enraizarmos as nossas fé, a nossa vida nessa edificação, na rocha, né? Por exemplo, tem pessoas que edificaram a sua vida com base numa mentira, numa religião, por exemplo, ou numa cultura, né? Ou numa tradição que vem dos seus pais, dos seus avós. Então ela enraizou a vida dela naquela ideia, naquele pensamento. Hoje, se eu quero ter a salvação, manter minha salvação, eu tenho que enraizar a minha fé na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, né? E confirmados na fé, assim como foste ensinado, nela abundando em ação de graças, né? Ação de graças significa que assim como eu recebi a bênção de Deus, não merecendo, mas recebi, também eu dou aos outros sem esperar nada em troca, né? É isso, o Evangelho é isso, né? É o dar, sem esperar receber, né? Você está disposto a isso? E essa é a diferença, né, que existe na igreja. Existem 3 grupos de pessoas, né? Os simpatizantes, os frequentadores e os membros, né? Os simpatizantes é aquelas pessoas que até vão à igreja. Ela vai um dia, depois já não vai no outro, né? Digamos que o culto principal é domingo. Então, ela vai um domingo, falta no outro. Ela vai no outro, falta 2. Fica um mês longe, aparece depois no mês seguinte. Então, ela não tem uma constância, né? Ela não entendeu ainda o mecanismo da fé e a necessidade da igreja para ela e a necessidade dela estar em contato com Deus, buscando. E ela tem uma desculpa fabulosa, né? Ela fala assim, não, mas eu sempre tive com Deus.
Não, mas Deus está em todo lugar, Deus está comigo. Olha, eu não tive na igreja, mas olha, eu tive em pensamento na igreja. A maior desculpa lavada, né? O segundo grupo, então, os simpatizantes frequentadores, são aqueles que são até assíduos, não falta na igreja, eles estão ali sempre presentes nos cultos principais, né? Eles são ofertantes, são dizimistas, quer dizer, eles estão mantendo a igreja ali aberta, porém, eles não se envolvem com mais nada além disso, né? Eles não se envolvem com o grupo da igreja, eles não evangelizam, eles não convidam pessoas, eles falam, não, isso aí pertence aos pastores, obreiros, eles que fazem essa tarefa, não é minha. Eles não ajudam a limpar a igreja, por exemplo, eles não contribuem com mais nada. Eles fazem o que é trivial, que é simples. Então, eles não se envolvem. São os frequentadores. Agora, terceiro, quero dizer, ele é membro não apenas da igreja física, mas ele é membro, faz parte desse grupo dos salvos, redimidos, reconciliados, comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, formamos a igreja de Cristo. E aí não interessa a placa da igreja, o nome da igreja. Formamos a igreja. Esse grupo, o grupo dos membros, é um grupo ativo, porque ele quer ganhar almas, ele quer falar do seu Senhor Jesus, ele é comprometido com a obra de Deus, né? Ele é entregue a esse trabalho, ele evangeliza. Há grupos na igreja, então ele se envolve com esses trabalhos, ele está presente no que a igreja precisa, quer dizer, ele é completo, né? Ele é o discípulo do Senhor Jesus. Então, desses três grupos, qual dos três você faz parte? Pensa nisso, tá bom? Deus abençoe você abundantemente.